Nós estamos de volta com o Via Justiça, debatendo hoje propostas de mudança na lei do direito autoral. Nossos convidados são o juiz aposentado José João Calanzani e o advogado e professor Hildebrando Pontes Neto, que é um especialista em direito autoral. Professor Calanzani, uma das argumentações apresentadas pelo Ministério da Cultura para mudar a lei é que eles falam que o poder do Estado, o papel do Estado está muito retraído nessa questão. E eles defendem, então, a criação de um organismo, não fala qualquer, não sei se seria a volta do Conselho Nacional do Direito Autoral ou algo desse tipo, para intervir mais nesse tema. O senhor acha necessária essa participação do Estado ou o próprio setor deveria regular isso? Olha, eu acho que o Estado querer interferir na atividade criadora é, no mínimo, um risco, né? Risco, né? Você querer limitar a atividade criadora. Agora, o Estado, ele precisa incentivar. Agora, o argumento que ele diz que se tem um incentivo da Lei Rouanet, por exemplo, então o Estado tem que ter uma participação maior nisso. Olha, está escrito na Constituição Federal que é obrigação do Estado exatamente incentivar a cultura. Incentivar a cultura. E se ele tem uma lei de benefício, exatamente para incentivar. Agora, o Estado precisa cuidar melhor do patrimônio que é do povo quando se torna já de domínio público. Né? Um exemplo clássico que eu vejo, não sei se vocês concordam, são os profetas do Aleijadinho em Congonhas. Aquilo hoje, pela nossa lei, que o patrimônio é 70 anos, né, que é dos herdeiros, hoje aquilo é um patrimônio da comunidade, do Brasil. Da humanidade. Da humanidade. E está ali ao vento, ao sol, aos ácaros, todo quanto é tipo de depredação. Por que aquilo não é tirado dali, colocado no museu e faz uma estátua, uma réplica? O papel do Estado começaria, então, quando cessa o direito, vamos dizer, eu entendo do que autor. Principalmente nisso. Enquanto elemento, né, ele tem que incentivar e dar todas as chances para todos os artistas. Perfeito. Agora, depois que vira patrimônio comum, aí ele tem que cuidar. Tem que cuidar. Professor Hildebrando, a intervenção do Estado, uma intervenção maior do Estado, lhe parece necessária ou as sociedades arrecadadoras, os próprios autores deveriam continuar se organizando para isso? Não, eu entendo que é desnecessária completamente a intervenção do Estado nesta área. Na verdade, quando você fez menção aí a uma estrutura que a lei propôs, isso, se não me engano, foi inclusive rejeitada pelo Planejamento, Ministério do Planejamento, é uma superestrutura que a lei cria do Instituto Brasileiro de Direito Autoral. O Conselho Nacional de Direito Autoral chegou a ter perto de 100 membros, não é isso? Quando existiu num curto período, né? Não, ele tinha muito menos do que isso, muito menos. Na verdade, é o seguinte, essa superestrutura que o projeto de lei propõe, o Planejamento já vetou. Porque isso vai virar cabide de emprego. O que é importante estabelecer é o seguinte, esse é o raciocínio que me parece mais importante de ser divulgado nesse momento. É preciso que o governo brasileiro entenda que a dicotomia ideia-expressão, ela não é da agora. Ela vem desde Locke, John Locke. E o que o direito de autor protege? É a forma de expressão. As ideias pertencem ao domínio público da humanidade. Por que razões você vai derrogar a proteção, a forma de expressão dada por um determinado criador para permitir que a sua obra entre na cultura do remix? Perfeito. Pode ser recortada, copiada, colada, como se ele não tivesse, evidentemente, direitos sobre aquela criação. Quem quiser criar, que crie. Perfeito. Que vá preencher uma folha de papel em branco, que vai colocar cores numa tela, Perfeito. Que vai criar uma partitura, estabelecer uma música, quer erudita, quer popular. Por que razão que você tem que apropriar-se da minha obra e dela fazer uso à revelia da minha vontade? Perfeito. Nada impede, só para concluir, se me permite, que se eu quiser, eu libero e coloco a minha criação na rede. Eu também não tenho nada contra isso. Mas isso tem que ser uma opção do autor, claro, do criador. Claro, e não o Estado a incentivar esse tipo de coisa. E por trás do projeto do governo, claro, há um incentivo. Isso está evidente. Claro. Tá, o Ministério da Cultura apoia o sistema de Creative Commons. E mais, surgiu agora na Bahia uma faculdade da pirataria.
Perfeito. Já fruto dessas ideias que estão sendo aí lançadas e apoiadas. Sr. Calanzani, nós estamos caminhando para o final e eu queria uma última opinião do senhor a respeito dessa, como conseguir isso, o equilíbrio, né, entre a criação artística, a criação intelectual de maneira geral e essa questão econômica que o professor Delbrando tem ressaltado. Bom, o direito autoral é um direito, é um bem móvel, né? É como se eu tenho um automóvel, né? O direito autoral é um bem móvel. E o próprio Código Civil diz que o proprietário do bem, ele tem o direito de usar, gozar e dispor do bem. Então, se a própria Constituição garante o direito de propriedade e diz que ela tem uma função social, a propriedade atenderá à sua função social. Então, no momento em que ele quiser, igual fez o Gilberto Gil, né, o ministro Gilberto Gil, ele lembrou bem, se ele quiser doar, deixar à vontade, problema dele. Agora, a pessoa pode doar, pode vender, pode emprestar. Houve época aí em que as pessoas... O que não pode é o Estado se apropriar e tornar público. Disso, né? Que a obrigação do Estado é incentivar e garantir o direito de propriedade. Aonde que iria, então, aqui ele seria o caráter, a função social da propriedade? É exatamente incentivar para que todos tenham acesso a ela, a atividade cultural. Professor Calanzani, muito obrigado pela sua presença aqui, pela participação nesse debate. Professor Delbrando, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui. Eu que agradeço mais uma vez o seu convite. Estamos à disposição. O Via Justiça de hoje termina aqui. O nosso programa é uma parceria da TV Assembleia com a Associação dos Magistrados Mineiros. Lembramos que a sua participação com críticas, perguntas e comentários será sempre bem-vinda. Você pode enviá-los para a nossa equipe de produção pelo telefone 31 3079 3454 ou pelos nossos 2 endereços eletrônicos, tv@almg.gov.br ou viajustiça@amages.com.br. Até a próxima semana.